Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Os moradores do Parque Vitória ligaram para a produção do SOS, reclamando dos buracos que estão espalhados por todas as ruas do bairro. É impossível trafegar com segurança e sem comprometer a suspensão dos carros. Para fugir da buraqueira, alguns motoristas sobem pelas calçadas, deixando os pedestres sem espaço e danificando todo o calçamento. Para evitar maiores danos, os moradores tiveram que improvisar uma proteção para as calçadas. Além da falta de infraestrutura, a comunidade do Parque Vitória solicita ao Poder Público Municipal que amplie a oferta de ônibus para atender as linhas do bairro e também pede a recuperação dos abrigos nas paradas. O asfalto desapareceu. Os buracos ocupam toda a via e passar por aqui é uma verdadeira aventura. Motos, carros, ônibus, caminhões, ninguém escapa. Tá complicada a situação aqui, a gente tá precisando que venha arrumar essa situação aqui, que tá difícil mesmo. Olha, faz muito tempo, já tá com bastante tempo, coisa assim de mais de um ano já que essa situação tá desse jeito. Muitos buracos, não é só isso aqui que vocês estão mostrando agora, tá? É geral, se vocês derem uma volta ali na 4.000, vocês vão olhar também que tem muito buraco. E descendo ali a 7.000 também tem muito buraco. Horrível, não tem solução de nada aqui. É isso aqui que vocês estão vendo. Todo dia o cara lava o carro, no outro dia não adianta lavar, porque vai sujar aqui, não tem jeito. A infraestrutura não chegou no Parque Vitória? Ainda não, estamos esperando aí, contando com o prefeito aí, os seus vereadores aí para poder nos ajudar. A Estrada da Vitória é uma avenida bastante movimentada. Aqui a gente tem a UPA, a gente tem vários comércios. O bairro cresceu, mas a infraestrutura não chegou por aqui. Só buraco, o bairro está esquecido mesmo, está precário, está precisando de que alguém olhe para cá, porque o negócio aqui está brabo. Quem mora no Parque Vitória reclama do abandono. Sim. Esquecido, abandonado, totalmente abandonado. Está pior que em São Luís. Em São Luís tem uma desculpa, que o prefeito lá herdou a herança de Castelo. Eu quero saber aqui o que o Gil Coutrinho herdou. Né? Porque ele está há 8 anos, é um grupo que está governando há 8 anos e a cidade está nessa calamidade. Há mais de 10 anos que eu moro aqui nesse Parque Vitória aqui, rapaz, essa buraqueira que você está vendo aqui, aquela buraqueira da entrada e a buraqueira da outra saída acolá, é só buraco. Essas buraqueiras aqui é todo tempo, não tem de dizer assim, eles consertou, ajeitou, só para tapar o buraco, a chuva vem e leva tudo. Tapou, naquela hora, naquele momento, a chuva vem e leva tudo. Quando não é a chuva, qualquer erosãozinha, tchau. Lucenildo tem que colocar todos os dias os andames na calçada da loja para evitar que os carros trafeguem por ela, que já está toda quebrada. Por causa que estão passando aqui por cima, estão quebrando a calçada. Aí não dá certo, que o prefeito não ajeita a rua, não está dando certo para eles passar por lá. Tem que passar aqui por cima, tem que botar esse negócio aqui toda hora. Além dos buracos, os moradores reclamam da demora dos ônibus e da falta de abrigo nas paradas. Aqui no Parque Vitória não tem abrigo para vocês não, né? Não. Nas paradas? Não. E quando chove? Todo mundo fica debaixo de chuva. Debaixo de chuva mesmo. Debaixo de chuva, sol? Quando a gente vai pegar do outro lado, a gente tem que ficar aqui, esperando. Às vezes, quando a gente vai pegar Parque Jair, a gente fica aqui das 9 às 11. Parada de ônibus aqui não tem uma coberta, tem nada coberto de parada aqui, só é árvore ou simplesmente um canto esquecido dizendo que é parada. A Prefeitura de São José de Ribamar, por meio da Secretaria de Obras, informa que já tem conhecimento dos problemas do Parque Vitória e já teve início desde segunda-feira, dia 1º, o trabalho de recuperação dos trechos críticos da Estrada da Vitória. Só que por conta das fortes chuvas, tiveram que parar as obras, mas a Prefeitura garante que a pavimentação deverá ser concluída nos próximos dias. Quando o consumidor encontrar nas prateleiras de lojas e supermercados algum produto que esteja com o prazo de validade vencido, ele tem direito a receber gratuitamente outro item idêntico ou similar que não esteja com a data expirada, ou até mesmo ter o seu dinheiro de volta. A simples exposição à venda da mercadoria vencida, independente de alguém comprar ou usar o produto, já caracteriza crime contra o consumidor. Saiba como agir nesses casos.
Quem nunca comprou algum produto nas prateleiras ou gôndolas dos supermercados e se deu conta de que a validade estava vencida depois de levá-lo para casa? Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Mas o que o consumidor não sabe é que a lei garante até mesmo a substituição do produto ou a devolução do dinheiro, como explica o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 18 esclarece que quem compra produtos vencidos tem o direito de optar pela substituição da mercadoria ou por outra dentro do prazo de validade. O primeiro procedimento é o consumidor apontar esse produto pro funcionário, encaminhar para o gerente da loja e informar que foi encontrado aquele produto. Ele verificando que isso é um hábito de encontrar produtos vencidos naquela loja, aí sim passa a ele ter uma obrigação de informar a vigilância sanitária, os órgãos competentes que podem fazer uma espécie de blitz, uma averiguação naquele estabelecimento. Em alguns lugares do país, como o Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí, órgãos de defesa do consumidor fizeram um acordo de cavalheirismo, ou seja, quando o produto estiver vencido nas prateleiras dos supermercados, o cliente pode levar outro gratuitamente. A regra não vale para o Maranhão, mas o diretor do Instituto Maranhense de Defesa do Consumidor diz que o mais seguro é seguir o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Assim que o consumidor identificar qualquer irregularidade com o produto, seja a data de vencimento, seja a embalagem violada, e aí essa embalagem violada aparentemente não que tenha sido violada por um outro consumidor, algum problema na embalagem, tipo a embalagem está lacrada, mas é muito frágil, você vai pegar, ela abre sozinha, esse tipo de coisas em comum com a embalagem. Segundo ele, a falta de informação acarreta o vício. E ainda que o produto esteja vencido, o consumidor que adquire um produto impróprio para o consumo, os fornecedores têm 30 dias para resolver o problema, com exceção aos alimentos considerados bens não duráveis. Em regra, a reparação do dano é de responsabilidade do fabricante, produtor ou do importador do alimento, independente da comprovação. Pode ser a retirada imediata do produto, dessa linha de produto, dos vencidos e até dos não vencidos, para que seja feita uma espécie de balanço nessa categoria de produto, para que não ocorra mais o erro, a retirada do produto similar da loja, da mesma marca, do mesmo produto, e em casos mais graves, até a suspensão do direito de comercializar não só esse produto, como demais. O SOS Guará tem recebido várias denúncias sobre motoristas que dirigem enquanto falam ao celular. Uma infração considerada gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito, que pode ser punida com multa no valor de R$ 192 e a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Atualmente, o motorista conta com o auxílio da tecnologia hands-free, que permite atender o aparelho ou discar sem usar as mãos, mas poucos a utilizam. Especialistas afirmam que conduzir um veículo falando ao telefone equivale a dirigir embriagado. Em ambos os casos, o motorista perde o reflexo. Só nos 3 primeiros meses do ano, o Detran já registrou mais de 4.000 multas por esse tipo de infração no trânsito da capital maranhense. Segundo dados do Detran no Maranhão, só nos 3 primeiros meses deste ano foram registradas quase 4.000 multas de uso do celular ao volante na capital São Luís, o que representa uma média superior a 7 autuações por dia. Um dado considerado preocupante quando se fala em uma combinação tão perigosa quanto álcool e direção. Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas do Maranhão, o celular desvia a atenção do condutor e deixa as reações mais lentas, o que facilita os acidentes. O que nós observamos hoje no trânsito, não falamos nem a nível estadual ou a nível capital, mas a nível nacional, que hoje a mistura celular e volante é uma combinação que nunca deu certo. Tanto é que os próprios Denatran já fizeram várias campanhas educativas
sobre essa mortalidade no volante, que o celular mata muito, mata. E se dirigir e falar ao telefone já é perigoso, conduzir um veículo e digitar uma mensagem duplica o risco. A melhor e mais eficaz recomendação é desligar o aparelho ao assumir o volante. Outro dado alarmante registrado pelo Departamento Nacional de Trânsito no estado foi em relação ao excesso de velocidade nas barreiras eletrônicas. De janeiro a março de 2013, foram 10.049 multas. Em janeiro, os equipamentos foram desativados, mas voltaram a registrar a velocidade no mês seguinte, fevereiro, quando foram contabilizadas 4.513 ocorrências. Em março, o número aumentou para 5.536 multas. Em toda a cidade, são 15 barreiras eletrônicas. 9 delas estão nas principais avenidas de São Luís, onde o limite máximo permitido na maioria é de 40 quilômetros. A multa para quem dirige falando ao celular é de R$ 127,00 e menos 5 pontos na carteira de habilitação. E para quem ultrapassa o limite máximo permitido nas barreiras eletrônicas, a multa pode chegar a R$ 570,00 e menos 7 pontos na carteira. E é considerada uma infração gravíssima. Se você quiser fazer alguma reclamação, ligue para o SOS Guará, 3194-1980 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o programa SOS Guará. O promotor de justiça Carlos Augusto Oliveira, titular da 7ª Promotoria do Consumidor, assumiu a pasta desde 1997. Foi o primeiro promotor a assumir o órgão especializado na defesa do consumidor no Maranhão. De lá para cá, será que mudou o comportamento do consumidor maranhense? Programa como o SOS Guará tem levado ao cidadão a consumir muita informação a respeito dos seus direitos nas relações de consumo de bens e serviços. Resta saber se ele está exercendo a sua cidadania, cobrando esses direitos. Quem vai nos responder essa questão é o promotor Carlos Augusto Oliveira, que já está conosco aqui no estúdio. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. O consumidor está mais consciente? Olha, eu digo sempre que está, né? O nosso código ele é de 1990 e é inegável que de lá para cá muita coisa mudou e mudou para melhor. Agora, o consumidor poderia estar mais consciente dos seus direitos se houvesse uma política pública de educação para o consumo, que é uma coisa que o código exige, né? E impõe essa obrigação tanto ao poder público quanto às empresas, aos fornecedores. As empresas até que fazem campanha de educação para o consumo. A participação do poder público nessa matéria ainda é bastante tímida, apesar da idade do código. O meu filho estuda numa escola da rede particular de ensino, ele está com 9 anos de idade e na escola ele tem a disciplina Educação Financeira, que seria mais ou menos isso, uma educação para o consumo. Mas na rede pública a gente não vê, nem municipal nem estadual, essa disciplina disponibilizada às novas gerações. Seria um caminho? Nós temos que apostar, né, na criança, nas novas gerações. As pessoas já de uma certa idade, por terem tido tanta dificuldade nessa relação de consumo, entre consumidor e fornecedor, tendem normalmente a não acreditar na legislação protetiva, o que é uma pena. Mas, apesar disso, entre essa população mais idosa, né, a gente percebe uma mudança também significativa. Agora, para que as pessoas exijam o direito, é preciso conhecê-lo. Então, o que falta é isso. Campanhas publicitárias maciças de educar como se deve consumir e quais direitos a população tem nessa matéria. E na promotoria está aumentando as reclamações? Tanto a minha promotoria, que é a 7ª, quanto a promotoria da doutora Lítia, né, nós temos reclamações lá diárias, que nós não deixamos de ter 5 reclamações por dia, pelo menos, em média. E sobre as mais variadas matérias, mas, sobretudo, plano de saúde e telefonia. Plano de saúde é basicamente o quê? Não atendimento, não cumprimento de algumas coberturas? Os planos, eu costumo dizer que não existe plano de saúde ruim quando o exame é barato. Todos são muito bons. Agora, na medida que o consumidor precisa de um atendimento mais dispendioso, os planos se nivelam. Nenhum quer pagar aquilo que foi contratado pelo consumidor. Sem falar na dificuldade para a marcação de consulta, etc.
E o consumidor também tem reclamado muito, inclusive tem ido muito à justiça em busca de ações que possam coibir esse abuso praticado na hora do reajuste por faixa etária. E alguns têm ganho na justiça essa causa. Seria um caminho para a gente também coibir um pouco esses abusos todos? Fala-se muito na judicialização da saúde. Hoje, resta ao consumidor buscar a garantia desses direitos perante o Poder Judiciário, por exemplo. Por quê? Porque, muitas das vezes, ele não consegue dialogar com a administradora de plano de saúde. É muito comum o fornecedor, né, que é a parte mais forte na relação de consumo, bater o pé e achar que ele está certo, que ele é que manda naquela atividade e que, portanto, ninguém pode se queixar. Resta ao consumidor recorrer aos órgãos de proteção para garantir esses direitos. Em relação à telefonia, a gente viu que algumas operadoras de telefonia até foram, por um tempo, proibidas de vender novos chips porque não estavam atendendo nem a demanda atual. O que está acontecendo? Porque a reclamação é geral, e não é só de uma não, de todas as operadoras. Eu aqui vou nivelar por baixo todas elas. O que se percebe é que a demanda é muito grande, não é, para a condição de prestação do serviço. E outra, há uma multiplicidade de serviços e de vantagens oferecidas que o consumidor não tem nenhum controle sobre isso, como bônus disso e daquilo, primeiro minuto gratuito, enfim. São oferecidas vantagens que é difícil, mesmo para as agências reguladoras, mesmo para nós do Ministério Público e até para o consumidor, mensurar isso e saber se de fato essas operadoras estão cumprindo o que estão prometendo. E isso gera essas reclamações. E muitas delas também oferecem alguns pacotes, você compra, né, não só o pacote do telefone móvel, do telefone fixo, adquire também a parte da internet e no final das contas você tem uma péssima prestação de serviço em todas as áreas. É verdade. Esses pacotes são a pior opção para o consumidor? Eu vejo sempre com muita reserva muitas dessas vantagens. Todas as vezes que eu, por exemplo, vou na operadora de telefonia, o meu plano já sempre está defasado, não existe mais. E aí eles perguntam se eu não quero mudar de plano. Eu parto do seguinte princípio: se eles mudaram o plano, é porque o plano era ruim para eles e bom para mim. Então deixa meu plano do jeito que está, não mexa que eu não tenho problema. O consumidor já está mais exigente em relação à assistência técnica, à garantia, à troca de produtos. Como é que ele está se comportando nesse mercado aí? Né? Isso tem melhorado, tá? Eu costumo alertar o seguinte, como se falou em garantia. O fornecedor que fabrica o produto, ele diz, garanto por 1 ano, garanto por 2. Se ele que fabricou está dizendo que garante por 1 ano ou por 2, é porque ele sabe que essa é a vida útil do produto. Então, o consumidor não deve permanecer com produtos que vão para assistência técnica reiteradamente, porque ele vai consumir todo o período de garantia, vai continuar com um produto defeituoso fora dessa garantia. Então, o produto que apresenta diversos defeitos, o mesmo ou outros diferentes, ele não deve ficar com esse produto, ele deve logo partir para aquelas soluções que o código estabelece, que é a troca. Exatamente. Certo. Em relação à garantia estendida, é uma boa opção para o consumidor? Se o consumidor for informado de que aquilo não é uma garantia do fabricante, mas é um contrato adicional, pode ser. O mal aí é que muitas das vezes o consumidor adquire a garantia estendida imaginando que é o fabricante dando a garantia, o que nem sempre é verdade. A garantia estendida é um contrato de seguro que alguém vai prestar um serviço após a garantia dada pelo fabricante. E o consumidor ainda é muito levado a comprar pelo marketing. Às vezes uma marca é tão boa quanto a outra muito mais cara porque está embutido ali o recurso que a empresa usa para fazer a propaganda daquele produto. O consumidor é muito levado por isso ainda? E essa publicidade existe para isso, para fazer o consumidor comprar. Então, eficaz bastante, né? O consumidor ele tem que ver, primeiro, se ele precisa daquilo, do produto ou do serviço. Depois, quais as características, que praticamente são muito semelhantes, e se decidir pela marca e pelo preço mais compatível, e nunca ir por impulso. Outra coisa também, não se deixar levar pela facilidade do crédito. Tudo hoje no Brasil se compra em 10 vezes sem juros, qualquer coisa. Quando se compra um objeto em 10 vezes sem juros, às vezes a parcela parece até barata. Quando se compra 10 objetos em 10 vezes sem juros, consome o salário inteiro. Então é preciso que o consumidor tenha essa consciência. Saber que o crédito custa caro, que não existe nada vendido sem juro, porque o comércio não vende parcelado sem juro, porque ele também paga juro quando compra. Sem juros, entre aspas, né? Exatamente. Então refrear o consumo e procurar estabelecer um limite de gasto. Ok, obrigada pela sua participação. Tá, nós agradecemos. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos em 3 minutinhos. Instante só.
Estamos de volta e nunca foi tão fácil ter acesso ao crédito no Brasil. Adicione a isso a decisão do governo federal de isentar do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para quem vai comprar automóveis. E aí você tem um mercado sempre aquecido, pelo menos essa é a intenção. Para não prejudicar a indústria automobilística, a presidente Dilma decidiu prorrogar a isenção do IPI para a compra de carros até 2014. Com esta medida, o governo federal deixa de arrecadar cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o economista Pablo Rebouças, nosso consultor já para a área financeira aqui no programa SOS. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Vamos primeiro discutir a questão, a importância do setor automotivo para a indústria brasileira, para a economia brasileira. De grande importância, no que tange não só a formação de riqueza, mas também a formação de geração de trabalho, geração de renda, trabalho e renda. Então, é um setor extremamente importante. Se não me engano, cerca de 1/4 da produção nacional vem do setor automobilístico. E você estava me falando que nesse primeiro trimestre as vendas não foram tão boas quanto o governo esperava, talvez por isso, pressionado pela indústria automotiva, resolveu prorrogar essa isenção do IPI. Sim, porque mantém os níveis de emprego, porque fomenta a demanda, mas, acima de tudo, o governo, através do novo programa chamado Auto Inovar, ele quer fomentar a produção. Não adianta somente a gente estimular a demanda se não estimular a produção. Se isso acontecer, eu posso gerar uma pressão inflacionária. É preciso que a indústria produza também. Em 2012, nós tivemos um aumento das vendas, mas uma diminuição da produção. O que é que houve? Houve muita entrada de carro importado e houve o consumo do que havia nos estoques nos pátios. Você está falando que quando ela prorroga, ela estimula não só a questão da indústria que fabrica o carro, mas também tudo o que tem em torno dessa cadeia produtiva, né? É, o que a gente chama do rastro do carro. Ou seja, autopeças, estofados, acessórios, toda essa cadeia, que a gente chama cadeia jusante, que está no entorno do setor automobilístico. E a gente estava comentando também a questão da cultura do brasileiro, a importância que o consumidor brasileiro dá à troca do veículo, de ter sempre um carro zero na garagem, né? É muito importante para o brasileiro. O consumidor, ele um status muito grande social, ele entende isso ainda como a realização de um sonho. A gente precisa mudar culturalmente esse sonho, a gente precisa sonhar mais forte, a gente precisa sonhar mais do que um carro. Quando a gente começar a sonhar mais do que um carro, a gente vai entender que um carro é um bem de consumo, que tem apenas a função de nos levar de um local para outro, sem precisar estender a mão para o transporte coletivo. O consumidor também precisa avaliar, na hora de comprar o veículo, o valor comercial de revenda, a manutenção daquele carro. Será que ele está levando tudo isso em consideração? Se ele levasse tudo isso em consideração, ele financiava em 60 vezes e só deixava para vender o carro depois das 60 vezes, até nas 48. O carro perde muito do seu valor nos seus 2 primeiros anos. Então ele comprou um carro de um preço, financiou, ele vai perder mais, ele vai ter que comprar outro por um preço bem maior. Se ele deixar passar esses 4, 5 anos, ele vai vender por um valor de mercado que não perdeu tanto assim. A gente está vendo em São Luís que os consumidores estão comprando cerca de 2.000 carros são vendidos por mês em São Luís. A gente não tem nem nas ruas como comportar essa demanda toda. O que está acontecendo? O marketing que está muito bom, o consumidor realmente se sente pressionado, talvez porque a gente mora numa ilha, tem um salitre, tem um desgaste maior, a buraqueira está muito grande. O consumidor se sente pressionado a trocar de carro? Sim, porque é uma conjunção de fatores. Primeiro, eu realizo um sonho, então eu fico morto de feliz. Segundo, houve um aumento na renda do brasileiro. Há 10, 12 anos atrás, a meta do governo era um salário mínimo de $80. Hoje nós temos um salário mínimo de cerca de $300. Por outro lado, a facilidade do crédito, aumento de renda, carros com preços mais baixos, faz com que a gente consuma mais. Inclusive, hoje já há uma mudança em relação aos carros 1.0. Já não se compram tanto. Por quê? Porque passamos a ser mais exigentes, porque também temos mais renda. Então, você acha que mesmo em São Luís dá para ficar um pouquinho mais de tempo com o carro antes de trocar? Em qualquer lugar, os carros hoje são feitos de tal maneira, mesmo em São Luís, eu ainda acredito em carros para 10 anos. O meu tem 4 e eu não espero chegar aos 10 anos com ele. E hoje, quem quer comprar um carro, que dicas você daria para o consumidor que está em casa, está em dúvida, o que ele vai comprar, enfim, de que forma ele vai financiar, o que é melhor, se é o lease, se é outra opção de crédito, o que seria ideal, se é o consórcio, para ele, o que sai melhor para o bolso do consumidor? Acho que a primeira coisa que ele tem que observar é quanto é sua renda e quanto ele já comprometeu com outros gastos. Em cima disso, se ele já tem uma poupança para dar de entrada. Porque quando a história da entrada, não zero de entrada, ele vai pagar bem mais por isso, uma prestação bem maior, a menos que comece a vender carros por 10 anos. Então ele tem que analisar primeiro a sua renda.
Após isso, ele tem que ver dentro da sua renda, das suas condições, quem financia melhor. Eu sou um pouco avesso ao leasing. Por quê? Porque o leasing não me permite que eu pague a última prestação. Eu vou sempre pagar os mesmos preços, porque é apenas um arrendamento. Se você faz um crédito direto, você pode pagar a primeira e pagar a última quando houver renda. A última vem sempre com um grande desconto, porque você ainda não usou aquele tempo. Juros é o uso do dinheiro por um período de tempo. E a opção do consórcio, você acha válida? O consórcio é válido desde que... Como dar um lance é interessante? É interessante e também desde que você procure empresas sólidas, tradicionais de consórcio, para não correr o risco de um mau negócio. Ok, eu quero agradecer a sua participação e desde já convidá-la a voltar outras vezes aqui ao SOS. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Ok, obrigada pela entrevista. O programa SOS Guará se despede por hoje. Estaremos de volta amanhã, às 19h45 e o programa é reprisado, você sabe, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Para participar é só ligar 3194-1980 ou o e-mail é sosguará@tvguará.com. Obrigada pela audiência e até amanhã.